Olá, estudante! Voltamos para a revisão da aula 8.2. Estamos aí abordando sobre a arte rupestre, certo? E nesta aula falamos sobre a arte rupestre em sítios arqueológicos brasileiros. Isso mesmo. Então, estudante, vamos fazer a revisão, depois vamos corrigir as atividades. Então, vamos para a tela. Aula 8.2, Artes pré-histórica, rupestre, parte 2. Então, na parte 2, nós abordamos sobre sítios arqueológicos, achados, né, em pedras, em cavernas, pinturas, urnas, aqui na região brasileira, nos estados brasileiros, principalmente na Amazônia. Então, nós falamos sobre a arte pré-histórica brasileira, apesar que trouxemos aqui imagens, né, de vários outros locais, como essas mãos negativos, né, positivo e negativo. Caverna das Mãos da Patagônia. Então, estudante, você já sabe, já identifica o que é arte rupestre, né? Que são os desenhos, pinturas, figuras feitas em cavernas, e trouxemos aqui essa imagem para vocês verem que não é só ali um desenho de de um animal, de pessoa, que nós temos mãos em negativo e positivo. Até passei uma atividade para vocês, sobre para experienciar, né? Fazer aí a mão em negativo ou positivo. As crianças gostam muito dessa atividade. Então, podemos aí ver que há mais de 10 mil anos atrás, né, as pessoas já tinham aí essa criatividade, né, de representar a mão. Aí a estética, né, as linhas, estética aí das mãos. Então, falamos do naturalismo, né, dos motivos naturalistas e geometrismo, ou seja, representação da figura observada e também em forma geométrica. Então, são duas faces da arte rupestre no Brasil. Nós encontramos várias inscrições rupestres nos sítios arqueológicos, somente na Pedra Furada, acho que é o maior parque, né? Sítio arqueológico no Brasil é no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, Piauí. Então, lá tem várias representação de figuras, de desenhos, né? Figuras, imagens feitas na caverna. Nós podemos ver aqui uma representação aí sem muita definição, não dá para ver direito, né? Mas aqui parece uma capivara, por isso Serra da Capivara, né? Parece um desenho de uma capivara, alguma coisa assim, ó. Com o passar do tempo vai perdendo, né? Perdendo ali a nitidez. Então, o que os pesquisadores identificaram, né? Com base lá nos dados, nos vestígios que eles encontram, principalmente lá em São Raimundo, no Nonato, né? Os sítios arqueológicos lá, eles classificaram que há pinturas e gravações de duas formas, né? Motivos naturalistas e motivos geométricos, né? Então, eles usam linhas paralelas, grupos de pontos, círculos concêntricos, cruzes, espirais e triângulos. Nós vimos isso nas aulas, não foi? Nós observamos que há ali várias formas de registros, né? Aí dessas pinturas rupestres, né? Somente gravuras em pedras, né? De forma ali tanto cavados, né? Como também gravuras externas, assim, de forma que a figura ficou ali, né? Bem nítida, que podemos observar, né? Não se perdeu com o tempo. Com as pinturas, né, pode se perder com o tempo, com o calor ou a umidade, também chuva, né? Isso pode acontecer de ir perdendo ali a pigmentação, mas quando a gravura é feita na pedra, né, quando é feito na pedra, ela tem ali uma durabilidade bem maior, né? Porque pedra é pedra, né, pessoal? Porém, como essas pinturas geralmente são feitas próximas do rio, né, pode acontecer dessa caverna ser alagada, dessa pedra sofrer ali pela intempérie, né, com a água, vai corroendo ali, né, perdendo com o tempo. Porém, muitas pinturas, muitas figuras são encontradas, né, pelos pesquisadores. Então, vamos para a atividade, vamos
Muito bem. Vamos para a correção das atividades estudante. Gostaria que vocês ficassem atentos, né, nas atividades, também nas atividades práticas, que eu deixo muitas vezes, né, na aula. Porém, nessa aula não teve, né? Não teve, mas teve mão e negativo. Não lembro se foi na aula anterior, mas vocês tiveram uma atividade prática aí sobre a arte rupestre, fazer lá mão em negativo ou mão em positivo. Certo? Para vocês experienciarem aí, né, o que os povos fizeram aí né, assim, há dezenas de anos. Então vamos lá, vamos para a correção das atividades, vamos para a questão 1. Como eu disse para vocês, não há tanta abordagem nas provas do Enem da arte rupestre. Porém, é importante estudar, né, conhecer os conceitos, identificar o que é a arte rupestre nos períodos, também da arte rupestre brasileira. Isso é importante que vocês conheçam, né? Até porque no seu município pode ser que há um sítio arqueológico e se você tiver a oportunidade, vá visitar. Então vamos para a leitura da questão 1. A arte rupestre, a arte pode ser um verdadeiro testemunho histórico ao retratar situações sociais. A arte rupestre foi produzida com certo planejamento, né? Sobre os recursos usados na arte rupestre, marque a alternativa correta. Então vamos lá, vamos ver se vocês lembram. Quais eram os tipos de recursos? Produção de pigmentos, rocha, terra, óxido de ferro, mercúrio, enxofre, gordura com enxofre, né? Enxofre com gordura, aliás. Podemos dizer que está correta. Produção de escultura eram feitas somente de metais? Então, essas podemos excluir, né? As esculturas poderiam ser de barro, né? Também no tipo de cerâmica ou metais, que já foi num período já mais avançado. Confecção das ferramentas, como pincel feito de ossos, rochas e pelos. Produção das pinturas ou do petróglifo, alisar paredes internas de grutas com ferramentas e pigmentos. Então, vamos à resposta. 1, 3 e 4. Então, somente a 2 está incorreta, né? Então, só a palavrinha aqui exclui. Quando a questão vem afirmando uma coisa somente, a gente tem que duvidar. A palavra apenas, somente, estudante, geralmente é a questão incorreta, viu? Sempre dou essa dica aos alunos. Então, letra C, as seções 1, 3 e 4 estão corretas. Questão 2. Período pré-cabralino, antes da chegada de Cabral ao Brasil. Lembra que o continente aqui americano, né? Nosso continente foi encontrado, né, pelas embarcações de Cabral. Na ilha de Marajó, no Pará, foram encontrados vestígios de uma rica cultura. Não quer dizer que Cabral chegou aqui na ilha, não, tá? Aqui está uma afirmação. Período pré-cabralino quer dizer o quê? Antes da chegada de Cabral. Porém, lá na ilha de Marajó, foram encontrados o quê? Vestígios de uma rica cultura, né? Antes da chegada de Cabral, que é a região que essa cultura ocupou a região entre 400 a 1400 depois de Cristo, certo? Então, Cabral chegou em 1500, então, bem antes, né? Observe a imagem a seguir e marque a alternativa correta. Então, aqui é uma dos materiais encontrados aí nessa localidade, né? Dessa cultura. Então, vamos à pergunta. A imagem refere-se a uma urna funerária marajoara, urna indígena, vaso funerário, urna funerária ou urna de ornamentação. Então, não é uma resposta é simples, né? Não está difícil. Nós sabemos que é uma urna funerária marajoara, certo? Então, não é vaso e nem é uma escultura ou uma urna de ornamentação. O objetivo era funerária, quer dizer o quê? Morria uma criança, o corpo era colocado dentro dessa urna e enterrado. Eu nem expliquei isso na aula, né? Mas é isso, viu, gente? O objetivo dessas urnas funerárias era para enterrar corpos, né?
Questão 3. A imagem refere-se a inscrições rupestres no sítio arqueológico de Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo do Nonato. Então, essa imagem, né, encontrada lá no sítio arqueológico, que é o maior sítio arqueológico brasileiro, podemos dizer, né? Há muitos pesquisadores estrangeiros que visitam esse parque para pesquisar aí esses registros que há lá, né, nesse espaço, nessas cavernas, nessas pedras. Eu tenho um interesse, tenho vontade de visitar, porque né, muitas vezes nós estamos aqui falando da pintura rupestre, desses desenhos, dessas figuras, porém a gente não tem a experimentação de ver, né? Às vezes é difícil até comentar, porque não experienciei ver uma imagem como essa no real. Daí é outra forma, né, de compreender. Então eu gostaria de visitar, até para melhorar aqui a minha forma de explorar, né, esse conteúdo. Não tem muitas informações no livro didático, trazem muito poucas informações sobre a arte rupestre, então a gente fica pesquisando aqui na internet, de um pesquisador, de um trabalho científico de um pesquisador, certo? Porém, nós não tem conhecimento vivenciado, né? Então seria muito interessante, no meu caso, ir visitar aí esse parque. Então vou colocar isso na minha agenda, né? Um plano aí de viagem para conhecer aí esse sítio arqueológico aí lá no Pará. Então vamos à pergunta dessa questão. Não lembro se caiu alguma questão do Enem, né, do Parque Nacional da Serra da Capivara, mas a pergunta é: a pintura rupestre da imagem representa característica como obras com característica cubista, pigmentação a óleo, motivos naturalistas, geométrico ou nenhuma das alternativas? Vamos lá, vamos ver. Obras com motivos naturalistas, ou seja, representação, né, de animais, de imagens como as pessoas observavam ali. Certo? Não é geométrico, não tem imagem geométrica, nem pigmentação a óleo e nem características cubistas. Muito bem, trouxe sim uma questão do Enem, uma questão mais atual. Vamos ler então, essa questão ela foi adaptada, né? Então vamos ver o que eu trouxe para vocês. Com base na figura e nos conhecimentos sobre arte paleolítica, assinale a alternativa correta. Então nós temos aqui uma figura, tem um observador, né? Aqui o site onde essa figura foi publicada. Então o homem está observando, né, desenhos aqui feitos numa parede, numa caverna, num espaço aí centro de uma caverna. Então vamos lá. Sobre a arte paleolítica, né? A pergunta é: sobre a arte paleolítica, assinale a alternativa correta. E a figura ali também está mostrando que é uma figura, um desenho rupestre, né? A pintura feita com guache é uma característica desse período? Não, eles não utilizavam pigmento, né, de tinta guache, não tinha ainda esse recurso. As pinturas e os desenhos foram feitos com pigmentos minerais e vegetais, fixado com gordura animal? Sabemos que é uma das características da arte rupestre. As pinturas funcionavam como oferenda a deuses? Não estudamos nada sobre isso, né? Que os desenhos eram feitos em homenagens, oferenda a deuses, né? Porém, eles poderiam registrar, sim, rituais, né? Rituais ali de adoração a Deus. As pinturas e os desenhos encontrados nas grutas eram feitos como afrescos? Não, eles não conheciam a técnica do afresco ou representação de figuras híbridas. Nos registros encontrados nas cavernas, as figuras de destaque remetem à flora para os povos paleolíticos? Né? Também não. As figuras de destaque remetem à flora para os povos paleolíticos? Também não. Então vamos lá, a resposta correta, letra B. Então as pinturas e os desenhos foram feitos com pigmentos minerais, né, que eles mesmos criavam, tanto de minerais, vegetais ou misturado a gorduras de animal. Muito bem, letra B, resposta correta.
E a última questão, fale sobre a importância dos sítios arqueológicos, né? Já até fizemos essa pergunta, né? Não estou lembrada, mas enfim. Não, foi pergunta lá da enquete, né? Então, estudantes, vocês podem responder que os sítios arqueológicos brasileiros são protegidos pela Lei 3.924, de 1961, há bastante tempo, né? Já tem essa lei. É considerado bens patrimoniais da União. Então, é protegido pelo governo federal, né? Segundo sua importância, ela é tanto científica como ambiental, né? E podem ainda vir ser tombados, né? Porém, há locais que não são tombados, ou seja, não há ali um registro, né? Um registro de que é um sítio arqueológico. Deve ter aí nas diversas comunidades, né? Dos povos que moram, por exemplo, na floresta, às margens do rio. Essas pessoas podem ter encontrado sítios arqueológicos, porém eles não foram tombados, o que reforça as ações de preservação quanto à intervenção humana. Então pode acontecer o quê? Desses sítios arqueológicos serem danificados, depredados, na verdade. Se não há proteção da lei, do Estado, então pode acontecer isso. Eles são considerados áreas de patrimônio, onde é possível obter uma larga quantidade de informações acerca de práticas, valores e estruturas das sociedades antigas. Muito bem, então nós temos aqui um material complementar, arte rupestre brasileira, vocês podem pesquisar mais sobre esse tema, né? Aqui assista então ao vídeo, aliás é um videoclipe de imagens sobre arte rupestre brasileira, né? Então vocês vão conhecer aí, identificar mais desenhos, né? Mais imagens sobre isso. Então, estudantes, espero que vocês tenham gostado das atividades, tenham compreendido, aí reconhecido, identificado aí alguns sítios arqueológicos, né, alguns achados de pintura rupestre, como as que eu trouxe para vocês do Parque Nacional da Capivara, né, que é o maior sítio arqueológico brasileiro. Se tiverem a oportunidade de visitar, ou aí no seu município, onde você tiver a oportunidade de visitar, um museu que traz também muitos materiais encontrados, né, em sítios arqueológicos. Então, espero que vocês possam apreciar também a arte rupestre, né? Então, estudantes, ficamos por aqui e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Bons estudos!